Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na quarta-feira passada eu fiz uma aula ao vivo sobre fundamentos da óptica geométrica. Como alguns não conseguiram assistir, né, não estar presente, eu decidi gravar essa aula que é importante, tá? É da frente D, é a aula 1. Primeira coisa dessa questão de fundamentos da óptica geométrica, você precisa saber distinguir, tá? As fontes de luz entre fonte de luz primária e fonte de luz secundária. Tudo que emite luz própria, fonte de luz primária. Então, por exemplo, a tela do seu computador, a tela do teu celular, uma lâmpada, uma vela, um vagalume, o sol, tudo que emite luz própria é fonte de luz primária. E tudo que reflete a luz de um corpo é fonte de luz secundária. Então, por exemplo, se você entrar no seu quarto e você fechar a janela e acender a luz, né? E você observar a sua apostila, se você está vendo a sua apostila, é porque ela está refletindo a luz vinda da lâmpada. Tudo isso é fonte de luz secundária. Cuidado, que muitas vezes o vestibular pega você em pequenos detalhes. Por exemplo, a Lua. A Lua não emite luz própria, ela reflete a luz do Sol. Tá? Então, ela é uma fonte de luz secundária igual à Terra. Falei também, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a maioria dos objetos que nós conseguimos ver é porque está refletindo a luz de um certo corpo. Então, a maioria dos objetos são fonte de luz secundária. Bom, pessoal, falei também dos tipos de feixe de luz. Lembrando sempre que o vestibular também cobra como que é a característica do feixe de luz vinda do Sol. Eles chegam praticamente paralelos aqui na Terra, então é um feixe cilíndrico que nós chamamos. Eu tenho três tipos de feixe de luz. O feixe divergente, tá? É aquele que abre, cada um vai por um certo ponto. O feixe convergente, tá? Aqui, ó, ele se concentra em um certo ponto. E eu tenho o feixe cilíndrico de luz, um paralelo ao outro, bonitinho em linha reta. Esse daqui divergente e esse daqui convergente, ele é chamado feixe cônico também. E esse daqui é o feixe cilíndrico paralelo bonitinho aqui, tá bom? Então são os tipos de feixe de luz. Temos também os princípios da óptica geométrica, o princípio da propagação retilínea dos raios de luz. A luz não faz curva, tá? Então um exemplo aqui é você pegar duas folhas, fazer um buraquinho e você não consegue observar a chama da vela quando esses buraquinhos, né, eles não estão alinhados. Por quê? Porque a luz vinda da vela não consegue fazer isso daqui, fazer essa curva. Ela sempre se propaga em linha reta. Um exemplo desse princípio é a questão da formação do eclipse, da sombra e do princípio da câmara escura de orifício. Então, tudo isso é o fato de que a luz se propaga em linha reta. Também temos o princípio da independência dos raios de luz. Estou num show, em certo momento os dois holofotes se cruzam, as luzes se cruzam, mas depois cada uma segue o seu caminho sem se alterar. Princípio da independência. Terceiro princípio, o princípio da reversibilidade da luz. A luz, o caminho que ela faz para ir, ela faz para voltar. Então, se você está de frente para um espelho, ou espelho retrovisor, ou espelho numa loja, e você está observando uma pessoa, pode ter certeza que a pessoa também está te observando. O caminho que a luz faz para ir, ela faz para voltar, sempre em linha reta. Princípio da reversibilidade. Temos também a formação de sombra e penumbra. Para eu ter a formação de sombra, tá? Quando eu tenho apenas uma fonte pontiforme, um pontinho lá, uma fonte bem pequena de luz, eu tenho uma maçã aqui, então eu vou ter uma região que não vai ser iluminada. Essa região é chamada região de sombra, tá? Por que isso acontece? Porque a luz se propaga em linha reta, ela não consegue fazer uma curva e iluminar essa região. Essa parte de bloqueio é chamada de sombra. Agora, quando eu tenho uma lâmpada maior, que é chamado uma fonte de luz extensa, tá? Tem região que não vai chegar luz nenhuma, que vai ser a região de sombra. Tem região que esses raios luminosos vão chegar parcialmente aqui no anteparo, é chamada região de penumbra, e vai ter a região iluminada. Renan, então quando que eu tenho a formação de penumbra? Quando você tem uma fonte extensa. Nunca você vai ter a formação de penumbra quando você tiver uma fonte pontual. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Aplicação disso em prova. Nenhuma prova vai chegar para você e vai falar assim: como que fica a característica da sombra formada por uma maçã? Ela não vai fazer isso. Mas ela vai querer saber o tamanho da sombra projetada. Lembra da semelhança de triângulo? Então você tem uma fonte aqui
uma fonte de luz, você tem um anteparo aqui, e muitas vezes o vestibular chega e pergunta assim, qual que vai ser o tamanho da sombra projetada? Ou a área da sombra projetada? Semelhança de triângulos, esse Hzinho, essa medida, dividida por esta medida, primeiro triângulo, é igual a esta medida, Hzão, dividido pelo Dzão aqui, tá? Então, semelhança de triângulo dá para resolver isso daqui. Cuidado que se ele pede a sombra, você tem que fazer em uma frente e depois na lateral a semelhança de triângulo. Você teria que fazer 2 cálculos desse daí para calcular o comprimento aqui da frente, né? Esse comprimento na frente e esse na lateral. Sabendo essas duas medidas da sombra, você multiplica e você acha a área projetada pela sombra. Tudo bem? Pelo anteparo. Eclipse é uma afirmação também do princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Eclipse solar eu tenho Sol, Lua, Terra, tá? Vou ter uma região completamente escura, região de sombra. Vou ter uma região parcialmente iluminada, região de penumbra. E vou ter a região iluminada. Eclipse lunar, Sol, Terra, Lua, tá? Também terei a região de sombra, região de penumbra e região iluminada. Característica do eclipse solar: Sol, Lua, Terra. Eclipse lunar, Sol, Terra, Lua. Olhando aqui os tipos de Lua, só forma eclipse solar e eclipse lunar na Lua nova e na Lua cheia. Lua crescente e Lua minguante não forma eclipse, pessoal. Isso é importante. Se a gente olhar aqui o tipo de Lua, Sol, Lua, Terra, Sol, Lua, Terra. Então, eu teria o eclipse solar apenas na Lua nova. Tudo bem? Sol, Terra, Lua. Opa! Sol, Terra, Lua. Essa característica eu tenho o eclipse lunar, então, portanto, eu terei lua cheia no eclipse lunar. Então, só para lembrar, a característica da lua é que vai distinguir o tipo de eclipse que eu terei. Então, o primeiro eclipse, que é o solar, eu terei a lua nova. Então, o eclipse solar ele só acontece na lua nova. E o eclipse lunar ele só acontece na lua cheia. Câmara escura de orifício também é um princípio da propagação, uma afirmação do princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Lembrando sempre que a imagem no fundo dessa câmara escura ela vai ser projetada ao contrário, de ponta cabeça. Pensa o seguinte, um raio de luz saindo do ponto A, não tem como ele chegar aqui no orifício e inverter, e subir. A luz não faz curva. Então ela vai se propagar em linha reta, então esse ponto A ele vai ser formado de ponta cabeça aqui, e o ponto B que estava de ponta cabeça vai ficar direito. Então essa imagem é formada ao contrário dentro da câmara escura. Também por semelhança de triângulo, tá, pessoal? Essa medida dividida por essa medida, a primeira semelhança desse triângulo, que é igual a esta altura da imagem formada, Hzinho, dividido por essa distância, Dzinho aqui. Então fica H dividido por Dzão, Hzinho dividido por Dzinho, semelhança de triângulo, e eu consigo calcular, por exemplo, o tamanho da imagem projetada, formada dentro dessa câmara escura de orifício ali. Eu tenho 3 fenômenos luminosos. Primeiro, reflexão da luz. Então, a luz incide em uma certa superfície, ela bate e volta, ela reflete, tá? Eu tenho 2 tipos de reflexão. A reflexão regular, toda bonitinha, toda certinha, simétrica. E eu tenho a reflexão difusa, toda bagunçada, porque a superfície ela é toda irregular. Eu tenho a refração da luz, é quando a luz muda de meio, passa de um meio para o outro. Por exemplo, quando ela está no ar e entra, por exemplo, na água da piscina, está sofrendo a refração. E eu tenho a absorção. Por exemplo, os painéis solares em cima das casas, eles são de cores escuras para absorver a luz solar. Cores, importantíssimo. Então eu tenho a luz branca, que é uma luz policromática, por exemplo, a luz solar. Então se eu decompuser essa luz aqui, ela vai ter todos os espectro aqui, vai apresentar todo o espectro, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, tá? Então ela possui todas as cores, então o branco é a junção de todas as cores. Cores primárias na física, vermelho, verde e azul. Verde com vermelho eu tenho o amarelo, verde com azul eu tenho o ciano, e o vermelho com o azul eu tenho o magenta. Juntando tudo isso, eu tenho o branco. Então o branco é a junção de todas as cores. Quando eu tenho uma luz, uma lâmpada que emite todas as cores, é chamado luz policromática, tudo bem? Como eu posso ter uma luz apenas monocromática, verde, vermelha, azul,
amarela. Não é pegar uma luz branca e colocar uma capinha vermelha ou uma capinha verde. É você comprar na loja especializada a luz que só emite aquela cor. Tudo bem? Então é diferente as coisas. Exemplo disso tudo, pessoal. Então você tem aqui a luz solar, uma luz policromática, ela possui todas as cores. Quando você emite a luz solar que possui todas as cores numa região branca, o branco reflete todas as cores. Então, chega a todas as cores, reflete todas as cores. Por isso que num dia muito quente, é ideal nós utilizarmos camiseta branca, clara. Por quê? Porque ela vai refletir todas as cores. Tem uma parte verde aqui na bandeira. Eu estou incidindo uma luz policromática que possui todas as cores, inclusive o verde. Só que você tem que lembrar o seguinte: verde só reflete o verde, vermelho só reflete o vermelho. Então vai chegar a todas as cores, tudo bem? Porém, só vai refletir a cor verde. Por isso que eu vou observar essa parte da bandeira, a cor verde. Então, na verdade, as cores dos objetos, as cores que nós vemos, é uma mistura, primeiro, da lâmpada que eu estou incidindo nesse objeto e o pigmento de cor que esse objeto possui. Se eu incidir uma luz policromática nessa parte vermelha, a única cor que vai refletir vai ser o vermelho. Então o objeto só reflete a própria cor. E as outras é absorvida. A mesma bandeira verde, branca e vermelha eu estou iluminando com uma luz agora monocromática, azul. Ela só possui o azul. Quando eu incidir essa luz azul na parte verde da bandeira, azul não reflete verde e verde não reflete azul. Ela absorve todas as cores, você não vai ver nada, você vai ver a cor, a tonalidade preta. Nessa parte branca aqui, o branco tem todas as cores, inclusive o azul. Então, nessa parte, quando eu incidir essa luz azul na parte branca, ela reflete a luz azul e as outras é absorvida. A mesma coisa acontece nessa parte vermelha, tá? Que aconteceu com o verde. Vou emitir luz azul, azul não reflete vermelho e vermelho não reflete azul. Ele absorve toda a luz. Não consigo ver nada, vou ver preto. Tá? Então, pensa o seguinte, o objeto só reflete a própria cor. Se não for, ele vai absorver, você vai ver, na verdade, nada, você vai ver o preto. Corpo branco, incidir luz branca, reflete o branco. Branco reflete branco porque ele possui todas as cores. Luz branca, tá? Em um corpo verde, todas as outras cores serão absorvidas, vai refletir apenas a luz verde. Então o corpo só absorve, só reflete, né, a própria cor, a cor que ele possui. Todas as outras que não for da tonalidade dele, ele vai absorver. Beleza, pessoal? Esse foi o conteúdo da nossa última aula, da nossa aula ao vivo. Próximo vídeo, espelhos planos.